Sejam bem-vindos ao canal da Lumini Contabilidade aqui no YouTube. Eu sou Carlos, aqui comigo o Eduardo. Você que está chegando agora, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos, assim você fica por dentro de tudo que a gente publica aqui nas redes sociais. Muito conteúdo gratuito de qualidade, falando um pouquinho do dia a dia das empresas e um pouquinho até da burocracia e um pouquinho do trabalho dos escritórios de contabilidade, né, Eduardo? E hoje a gente vai trazer para vocês aqui uma breve explicação de uma das ferramentas que a gente usa muito no nosso dia a dia e os empresários estão gostando demais, que é a ferramenta de planejamento tributário e orçamentário, que inclusive está se preparando aí para os próximos dias, né, Eduardo? Vamos dizer, um workshop sobre isso, né? Se é que dá para chamar de workshop, mas a gente vai trabalhar e explicar um pouquinho melhor dessa planilha aí para os nossos clientes. Se você não é cliente Lumini Contabilidade ainda, o primeiro caminho, curte esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, curte as redes sociais, fica conhecendo um pouquinho mais do nosso trabalho e se você gostar e quiser conhecer mais a fundo, a gente convida para vir até aqui no nosso escritório, nosso estúdio também aqui, né, que a gente vem conversando com vocês periodicamente, para conhecer o nosso espaço, nos conhecer, bater um cafezinho aí, uma troca de ideias, sem compromisso. Eduardo, o que é essa ferramenta para planejamento orçamentário e tributário aí? Maravilha, Carlos. Vamos falar disso aí, primeiro convidando os colegas empresários para uma reflexão bem importante. Nós passamos aí os últimos anos, alguns com mais facilidades, alguns com um pouco de dificuldade, mas nós temos visto uma mesma falha se repetir todo ano na maioria das empresas, principalmente nas empresas pequenas e médias, essa falha se repete, que é o que, Carlos? Falta de planejamento. E aí, por que essa falha de falta de planejamento se repete? Porque na maioria das vezes o empresário está apagando incêndios, está numa correria danada para tentar respirar no meio da sua empresa. E aí, com isso, ele não faz os novos planejamentos ou faz eles de maneira equivocada, de maneira descuidada, né? E para resolver esse problema do empresário, nós, como contadores e consultores, procuramos fazer algo que ele venha ter um planejamento de qualidade, mas usando o mínimo de tempo possível, porque a gente sabe que o tempo não existe. Não tem empresário com tempo sobrando no dia a dia aí. Tá, Eduardo? Tem, a minoria. A maioria está na sua correria, tendo um monte de incêndio para apagar, um monte de dificuldade, e se não tiver uma ótima ferramenta, vai iniciar 2023 sem planejamento novamente, Carlos. Então, para resolver esse problema sério dos empresários, olha que legal a ferramenta que nós criamos aqui na Lumini. Acompanha comigo na tela que eu vou mostrar um pouquinho para você. Essa ferramenta, ela traz um panorama completo de orçamento, finanças e até planejamento tributário para sua empresa. Mas o que nós vamos focar na primeira etapa do planejamento? Basicamente, orçamento e finanças. Mas se for relevante para a empresa, a gente estende e usa as ferramentas de tributos também, tá? E nosso principal objetivo com isso é o quê? É projetar como vai ser a lucratividade da empresa no ano, se acontecer o que está previsto para acontecer com ela, projetar como vai ser o fluxo de caixa da empresa no ano e verificar se a empresa tem capital de giro suficiente para o crescimento que ela pretende ou para a forma como ela está desenhando suas operações. E essa sistemática, ela é muito fácil e nós vamos mostrar para vocês em alguns encontros. Próximo encontro, até com data marcada para 27 de setembro, onde ele vai ser específico para confecções. No decorrer de outubro, faremos mais 2 encontros. Um encontro para comércios e prestadores de serviços e outro encontro novamente para confecções de outras indústrias, tá? E o que nós vamos ver nisso? É curiosidade de vocês, né? Primeiro nós vamos convidar vocês a pensarem sobre o plano de vendas de vocês e aí nós vamos convidar vocês a fazer um planejamento de vendas por itens e quantidades, né? Parece difícil, mas aqui entra a nossa experiência. Nós vamos dar dicas para vocês de como facilitar e otimizar isso aqui. Feito isso, planejadas as quantidades a serem vendidas, nós vamos convidar vocês para revisar os preços. Só que os preços vocês não vão revisar nos palpites. Aqui dentro tem uma ferramenta própria para avaliar a formação de preço de venda
produto por produto, insumo por insumo, detalhamento do custo, detalhamento das despesas, dos impostos. Aí sim nós vamos calcular o preço sugerido do teu produto a partir desta engenharia financeira. Você vai ser convidado a refletir sobre qual é o preço que o mercado aceita. Nós vamos estimar e avaliar qual o lucro de cada um dos produtos que você pretende lançar para vender no ano de 2023. Estimados os valores de venda dos seus produtos, nós vamos sim, a partir daí, ter a tua projeção de faturamento por produto. Tendo a projeção de faturamento por produto, nós vamos convidar a avaliar quais são os prazos médios de recebimentos e aí a gente já consegue ter a tua provisão de entradas no caixa, ou seja, a gente vai ter a projeção de faturamento e a gente vai ter a projeção de entrada de dinheiro no caixa, as duas coisas. Feito isso, vamos lá para o nosso início, plano de vendas pronto, já estamos falando de formação de preço de venda, nós vamos falar do teu plano de produção também, porque se você pretende vender determinadas quantidades em determinados meses, essas quantidades precisam estar disponíveis, então nós vamos discutir e dar dicas para você planejar sobre em que época você precisa produzir para ter essas mercadorias disponíveis para venda. Você vai fazer isso, fez o plano de produção, nós vamos projetar os teus estoques e aí nós vamos identificar se você vai ter saldo em estoque ou se eventualmente falta mercadoria em algum mês, de acordo com o que você planeja produzir e como está planejando vender. Nós também já temos projeção dos seus custos, então nós vamos ter o teu estoque em reais. E a partir desse momento a gente já consegue te orientar sobre o montante que você está investindo no estoque. Se está investindo muito capital no estoque, se está adequado, se o estoque pode ser um problema para você ou não. Muitos empresários têm sérias dificuldades em administrar o volume de dinheiro investido em estoque. A gente tem bastante experiência nisso e ajudamos você nessa análise também. Feito isto aqui, vamos voltar lá para o nosso início e mostrar mais um pouquinho daquilo que você vai ver. Feito a projeção de estoque, nós vamos avaliar a projeção de compras, ou seja, para atender aquele plano de produção, vários insumos você precisa comprar com alguma antecedência, precisa estocá-los também e nós vamos desenhar a projeção disso e não só desenhar a projeção. Nós vamos mensurar financeiramente quanto você tem que desembolsar em cada mês para atender a necessidade de compra para esta produção que está planejada. Feito isto, mais uma etapa. Depois nós podemos, assim como nós vamos projetar estoque de produto acabado, podemos projetar estoque de matéria-prima. Vamos convidar você a revisar a estrutura de pessoal e de ativo imobilizado também. Na estrutura de pessoal, nós vamos desenhar as tuas atividades que tem na empresa, os cargos que você precisa, o que é mão de obra interna, o que é terceirizado e o que for interno nós vamos ensinar a calcular todo o custo com todos os reflexos trabalhistas e tudo mais. Vamos ter isso apurado também. Feito tudo isso, nós vamos discutir também a tua estrutura física. Quais as demais despesas que você precisa? Precisa ter aluguel, precisa ter um software, vai ter despesas com informática, com manutenção, combustíveis, veículo, enfim, vamos planejar todas as despesas e, juntando tudo isso, a gente vai ter primeiro grande demonstrativo de como vai ser o seu ano de 2023. Ali na sua empresa, é normal que você receba da contabilidade a DRE para avaliar como foi o resultado do ano anterior. Tem gente que recebe da contabilidade, tem gente que faz interna a sua DRE gerencial. Mas aí você está acostumado a olhar como foi o lucro ou prejuízo do ano anterior. Nesta ferramenta nós vamos projetar o lucro ou prejuízo do ano seguinte. Então, nós vamos projetar as vendas, impostos sobre venda, custo dos produtos, dos serviços terceirizados, de toda a estrutura fixa, despesas fixas, e lá no final nós vamos entender se essa tua operação vai ser lucrativa ou se ela vai ter prejuízo. E aí nós vamos entender qual deve ser o lucro da tua empresa no ano
de acordo com o que ela vai faturar. Mas veja, lucro não significa caixa. Então, nós vamos para outra projeção bem importante, que é a demonstração do fluxo de caixa. Por quê? O lucro a gente apura quando a gente pega as vendas do teu período, deduz todos os custos e todas as despesas, independentemente da data de pagamento ou de recebimento das vendas, dos custos e das despesas. Já fluxo de caixa, nós vamos avaliar quando entra dinheiro e quando sai dinheiro. E aí nós vamos entender mês a mês se vai sobrar dinheiro na empresa ou se vai faltar dinheiro na empresa. Então a gente projeta isso também nessa nossa ferramenta de projeção orçamentária. Além do fluxo de caixa, a gente consegue projetar o balanço patrimonial da empresa. Ou seja, a gente vai enxergar se da forma como você vai operar a empresa, suas dívidas vão aumentar, se seu contas a receber vai aumentar, se seu estoque vai aumentar ou diminuir. A gente consegue projetar de maneira antecipada. E a partir destas projeções, a gente já tem muitas ideias e muita informação importante para decidir na sua empresa se você precisa mudar alguma coisa na operação, se precisa mudar alguma coisa nos preços, se precisa mudar prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, enfim, se precisa fazer alguma mudança importante no jeito de operar o seu negócio. E aí, gostou do que a gente vai ver? Gente, imprescindível, se você gostou ou não gostou, importante é você planejar o seu ano de 2023 e não ficar apenas apagando incêndio aí na empresa. E aí, gostou do que estamos preparando? Então, gente, além de DRE, fluxo de caixa e balanço patrimonial, a partir disso nós podemos criar indicadores, KPIs específicos para acompanhar teu resultado em 2023 e também podemos fazer planejamento tributário, porque a partir de um cenário bem desenhado, nós podemos identificar e se esse cenário for feito em outro regime tributário, aumenta ou diminui o lucro da empresa. Então temos outra coisa importante para a gente explorar na sua empresa a partir dessa ferramenta. Para quem participar dos nossos encontros, os primeiros encontros são plenamente gratuitos. Neles nós vamos mostrar a lógica dessa ferramenta e vamos entregar ela gratuitamente para você. Depois, se você quiser contar com trabalhos nossos para implementação ou para suporte na sua empresa, a gente vai ter sempre uma condição especial para quem já é cliente Lumine e, claro, faremos aquele nosso esforço de sempre para atender também quem ainda não é cliente Lumine Contabilidade. Até porque para nós é sempre muito gratificante poder trabalhar com isso e estar contribuindo para o bem das empresas e para o aumento da competitividade na gestão financeira de quem está aí ao nosso redor. Excelente, Eduardo. Deu para ver aqui que isso aqui está mais relacionado à parte de produção, né? Indústria, né? Mas tem também na parte de comércio e serviços, né? Isso aí você deve depois apresentar para nós também, né? Perfeito. O Carlos já conhece porque a gente já usa em clientes, né? Então a ferramenta que eu peguei de modelo, ela é mesmo uma ferramenta usada para fins industriais, ela é específica inclusive para alguns tipos de confecção, mas nós vamos ter um dia, inclusive, apenas tratando sobre comércio e prestadores de serviço. E notícia boa para vocês, para quem tem comércio ou prestador de serviço, é um pouco mais fácil, inclusive, que indústria, tá? É um processo a menos para a gente tratar. Por isso, a gente vai até tratar em dias separados os encontros aqui para dicas sobre isso aqui. Legal, Eduardo. Bacana. Você que acompanhou aqui, quer ficar por dentro e conhecer um pouquinho mais disso aqui, entre em contato conosco. Pode seguir a gente lá no Instagram, lumine.contabilidade, procura lá, manda um direct lá se você tiver interesse em saber mais, em querer conhecer um pouquinho mais da ferramenta ou até mesmo se inscrever nos workshops. Esse que vai ser realizado agora em setembro e vai ter outros também. Então esse aqui, a nossa ideia é de fato fazer ele periodicamente. Fique à vontade também em ligar aqui para a Lumine Contabilidade. Tem os nossos contatos aqui na nossa página do YouTube. Se você procurar lá no Google, você vai achar facilmente também, né? Encaminhe esse vídeo para o seu amigo, seu colega empresário. Eu tenho certeza que pode ser útil para ele essa informação. A gente volta a nos comprometer em estar sempre à disposição, né, Eduardo, em levar conhecimento de maneira dinâmica e gratuita e sempre uma informação relevante para todos os empresários. Se você gostou, deixe o seu joinha, fica à vontade de mandar suas dúvidas aqui também, que vai ser um prazer responder a todos. Até mais!